Graça e paz, povo de Deus, abençoados, eleitos do Senhor. Aqui quem fala é Júlio Chaves, do canal Acorda, Povo de Deus, com mais uma mensagem da graça de Deus. Queridos, olha o tema da mensagem de hoje. Qual a principal diferença entre ateísmo e teísmo? Não é? Aparentemente, na escrita, é só a letra A. Mas a gente vai ver que a distância de um para o outro também é muito curta, não é extensa, é bem próximo uma da outra. Então esse é o tema da mensagem. Qual a principal diferença entre ateísmo e teísmo? É importante que a gente pregue essa palavra para abrir o entendimento dos eleitos de Deus, para que a gente possa banir, não é, esses lobos, esses cães gulosos, essas pessoas que querem confundir a mente dos eleitos de Deus, os filhos da livre. Vamos entender isso. Olha só. Ateístas acreditam não ser possível provar a existência de Deus, nem acreditam nele. São os ateus. Eu tenho falado aqui que os ateus é a maior manifestação de Deus, né? Como é que ele se olha no espelho e diz: Deus não existe? É o próprio Deus na vida deles. Eles foram programados para não acreditar em Deus. Eles são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. E quando a carne dele tombar, o espírito volta para Deus com um novo corpo glorioso igual ao dele. Os planos de Deus não estão condicionados àquilo que a gente pensa. Isso é soberania de Deus. Repito, o ateísmo, para mim, é uma das maiores manifestações de Deus. Eles não acreditam em Deus porque eles não veem Deus. Como pode uns olhos naturais veem aquilo que é espiritual? Repito, eu tenho amigos ateus, são abençoados, são perfeitos, espíritos perfeitos, gente boa, gente da melhor qualidade, mas eles foram programados para não acreditarem em Deus. O teísta é só um pouquinho diferente. Eles também acreditam não ser possível provar a existência de Deus, assim como os ateus. É impossível provar a existência de Deus. Só que o teísta, ele prefere apostar, acreditar que Deus existe. Então você vê que está muito próximo, né, o teísmo para o ateísmo. Só que tem muitos ateus aí camuflados, né? São decaídos da graça e eles não têm a coragem de declarar que são ateus. Então eles ficam aí dizendo que são agnósticos, né? Que são teístas. Na minha opinião, são ateus camuflados. Mas olha só, a trajetória normalmente de um teísta, trajetória de uma pessoa teísta, normalmente, né? Na segunda-feira, ele era católico. Na terça-feira, ele virou evangélico. Na quarta-feira, ele virou entender a graça. Na quinta-feira, ele virou um decaído da graça e diz que a Bíblia é uma ilusão e vira teísta. Amanhã, meia-noite e 1 segundo, ele vira ateu. Essa é a trajetória de um teísta. Eu tenho falado aqui que Deus não é a favor da unanimidade, todos estão fazendo a vontade de Deus. Os ateus e os teístas, eles não acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus, porque vê na Bíblia um Deus muitas vezes sanguinário, não é? Que praticou muitas maldades. Tanto o ateu como o teísta, eles não alcançam a mente de Deus. Eles não percebem que esse Deus que praticou coisas estarrecedoras, ele é amor. Só que eles não entendem que o que é trágico para nós, o que é estarrecedor para o ser humano, não é para Deus. Porque Deus não é humano, Deus é espírito. Se Deus fosse humano, eu acho que eles iriam acreditar na existência de Deus, o ateu, e o teísta ia acreditar na existência do Deus da Bíblia, se Deus nunca fizesse uma mãe enterrar um filho, uma vozinha enterrar seu netinho, pessoas que
são mortas na linguagem humana injustamente. Então, Deus não trabalha em cima de lógica, Deus não trabalha em cima do óbvio, porque Ele não é humano, Ele é espírito. Então, os ateus e os teístas, eles não acreditam nesse Deus da Bíblia justamente por isso. Eles não alcançam a mente de Cristo. Eles não conseguem compreender que o que é trágico e estarrecedor para nós, para Deus não é. Porque ele compara ali com um Deus humano. E Deus não é humano. Eu tenho falado isso em outras mensagens. Essas pessoas que foram acometidas por atrocidades, onde está o espírito que estava nela? Com um novo corpo glorioso, igual dele. Viu aí que Deus é bom? Eles vão passar a ver o Senhor como Ele é, com um novo corpo glorioso. Viu aí que o final, Deus é amor? Só que a gente precisa entender, e nós entendemos que temos a mente de Cristo ativada, o que os ateus e os teístas não compreendem. A gente vai entender isso. Então a trajetória de uma pessoa teísta é essa. Na segunda-feira ele era católico, na terça virou evangélico, na quarta ele virou entender a graça, na quinta-feira ele diz que a Bíblia é uma ilusão e virou teísta. Amanhã, à meia-noite e 1 segundo, ele vira ateu. Você vê que está muito próximo, o teísta para o ateu. Olha, 1 João 3,2, amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Como Ele é, o veremos. Quando é que isso vai acontecer? Quando essa carne aqui tombar, porque aí nós teremos uns olhos espirituais. Aí sim, vamos vê-lo como Ele é. Glória a Deus por isso. Filipenses 3, 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está onde? Aqui na terra? Nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador. Paulo está se referindo ao Salvador da grande tribulação, que foi no ano 70. O Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Então os ateus, como é que se olha no espelho e diz que Deus não existe? Como é que vê uma obra dessa aí e diz que Deus não existe? Vou só fazer uma explanação aqui com relação ao ateísmo, mas o foco é os teístas. Como é que vê uma obra dessa e diz que Deus não existe? Só pode ser Deus na mente dessas pessoas, né? Quem é que fez isso? Foi o Big Bang, foi? Quem foi que apertou o botão? Ah, um homem veio do macaco, foi? E foi. A macaca Chita morreu com quase 100 anos, não virou mulher. Quem fez essas coisas lindas aí, essa perfeição, essa obra de arte? Isso é obra do acaso, gente? Ah, peraí. Deu sono, tá dormindo aqui, ó. Coisa linda dessa. Olha só, de vez em quando eu me deparo aqui na varanda do meu apartamento com uma coisa linda dessa. Eu digo, meu Deus, como é que uma pessoa olha para isso e diz que Deus não existe? Só pode ser Deus, gente. Só pode ser Deus. É um abençoado, um eleito, um espírito perfeito. Olha só, coisa linda. Olha só o universo. Né? Interessante que o teísta, ele não acredita que a Bíblia, que o Deus da Bíblia é Deus. Não a Bíblia é uma ilusão. João 5,39, Jesus disse, ó, examinai as escrituras. Que escrituras? O antigo pacto, né? Jesus, isso foi na época de sua carne, né? O livro histórico de João. Sabemos que Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos que contam a vida terrena de Jesus de Nazaré. O evangelho foi revelado muitos anos depois ao apóstolo Paulo, 2 Coríntios 12, 2, 3, 4. Então, quando Jesus disse isso, ó, examinai as escrituras. Que escrituras? De Gênesis a Malaquias. Porque vós cuidais ter nelas a vida eterna. E são elas. Elas quem? As escrituras, que de mim testificam. Então você vê lá os profetas messiânicos, né? Isaías, Daniel, enfim, vários profetas messiânicos que profetizaram sobre a vinda de Jesus. Por isso que Jesus disse, são elas, essas escrituras, os profetas messiânicos que de mim testificam.
Olha só, explorador anuncia provas de que a Arca de Noé está enterrada no Monte Ararat. Porque o ateísta, o teísta, ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele diz que a Bíblia é uma ilusão. Ora, mas a própria ciência e os historiadores confirmam que foi encontrada a Arca de Noé. Então, o explorador anuncia provas de que a Arca de Noé está enterrada no Monte Ararat. Na Bíblia, consta que a Arca de Noé se firmou nas montanhas turcas de Ararat no 150º dia do dilúvio. Agora, um explorador norte-americano declara que em breve revelará provas de que a Arca de Noé está mesmo na Turquia. Quando a gente fala, né, que o Apocalipse foi escrito lá para as 7 igrejas da Ásia, nós não temos nada a ver com o Apocalipse. O Apocalipse é uma grande fonte de renda. Toda a Bíblia ela foi para Israel, de Gênesis a Apocalipse. Então, o Apocalipse escreve no livro e envia-o às 7 igrejas da Ásia. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadélfia e Laodiceia. Essas 5 igrejas hoje é exatamente o país da Turquia, onde as pessoas estão explorando e estão constatando que a Arca de Noé foi encontrada na Turquia, justamente nas 7 igrejas da Ásia Menor. Então o teísta, ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ele não acredita no Deus da Bíblia, mas ele acredita no Criador, no Deus. Então ele diz, a Bíblia é uma ilusão. Ele não acredita absolutamente em nada daquilo que está escrito. No entanto, provas incontestáveis da veracidade da Bíblia. O maior, melhor e mais confiável documento de todos os tempos é a Bíblia. Suas afirmações são continuamente confirmadas, como mostra o artigo a seguir. Eu estou botando um link aí embaixo para que você acesse e conheça a matéria. Porque o teísta, ele diz que esse livro aqui é uma ilusão, mas ele acredita que existe um Criador que fez os céus e a terra. A Bíblia fala isso. Você percebeu aí que está viajando na maionese, deve estar tomando um banho de rio, de água poluída e deve estar engolindo água. Porque ele diz que a Bíblia é uma ilusão, mas ele acredita que houve um Criador do universo. Mas a Bíblia fala que Deus criou os céus e a terra. Você percebe que é contraditório? Então falei isso na mensagem anterior e eu vou continuar falando. Gente, é impossível um ser humano, hoje, em pleno século XXI, escrever um livro desse. Hoje, em pleno século XXI, você imagine há 2000 anos. É claro que esse livro é divino. É claro que ele foi inspirado e revelado pelo Criador. Eu creio nisso. Agora, eu entendo que esse livro aqui hoje é um livro histórico. De Gênesis ao Apocalipse, ele foi escrito para Israel. Não existem mais profecias. Isso aqui é um livro histórico. Todas as profecias foram para Israel e todas elas já foram cumpridas. O que serve para nós, gentios remanescentes, são as conquistas reveladas a Paulo, que estão aqui nessas 14 cartas, 11 destinatários. É impossível um ser humano escrever um livro desse hoje. Imagine há 2000 anos. É lógico que a Bíblia é sim a palavra de Deus. Eu creio nisso. O que serve para nós nela hoje e para todas as gerações depois da cruz são as conquistas espirituais. Estás perfeito, estás completo, estás abençoado. O batismo foi na cruz, o velho homem foi na cruz. Glória a Deus por isso. Então eu vou deixar esse link aí dessa matéria, que são provas incontestáveis da veracidade da Bíblia, que os teístas anulam. Eles não acreditam, mas eles entram em contradição. Essa palavra aí é para fazer com que nós que estamos na graça, que cremos que a graça é eterna, não percamos tempo ouvindo essas heresias que estão por aí. 10 das principais descobertas arqueológicas bíblicas em 2016. Queridos, o criador da ciência, Galileu Galilei, ele era cristão.
90% dos cientistas, 90% dos cientistas são cristãos. 10 das principais descobertas. 10. Papiro que menciona Jerusalém. Foi descoberto. Antiga fábrica de vidro. A Judéia era conhecida como um dos centros de manufatura de vidro no mundo romano. 8. Objetos em Cesareia Marítima. 7. Palácio de Salomão em Gezer. Tudo isso foi confirmado aí pelos arqueólogos. 6. Centenas de tábuas para a escrita. 5. Padrões do monte e do templo. 4. Escavação em cemitério filisteu. 3. Fábrica de vasilhas perto de Caná. Vasilhas de água usadas na bodas de Caná, em que participou Jesus, que aí fez o seu primeiro milagre, transformou água em vinho. 2. Portão do santuário e ilustra reformas de Ezequias. Todas as evidências bíblicas estão sendo encontradas hoje. 1. A abertura do túmulo de Cristo. Você clica aí nesse link aí, você vai ter mais informações. Qual foi a primeira comprovação arqueológica de um texto bíblico? Enquanto escavava, em 1961, um teatro construído por Herodes, o Grande, em Cesareia, em Israel, uma equipe de arqueólogos descobriu uma pedra. Sabe o que estava escrito nessa pedra? Ela possuía uma inscrição na lateral com os dizeres: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, a dedica. Uma dedicatória lá. Como é que a Bíblia não é a palavra de Deus? Essa foi a primeira evidência física da existência de um personagem bíblico. Quer dizer que o teísta, estou me referindo ao teísta, é aquele que acredita em Deus, mais ou menos, mas que é impossível provar a existência de Deus. Então ele acredita que Deus criou os céus e a terra, mas ele não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Ora, essas manifestações que Deus criou os céus e a terra estão na Bíblia. Percebeu aí que é contraditório? Eu acredito no Criador que fez os céus e a terra, mas não acredito na Bíblia. Ora, se na Bíblia está revelada que Deus criou os céus e a terra. Percebeu aí a contradição? Gênesis 1:1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Oi, a Bíblia não é a palavra de Deus? Atos 17:24, tradução NVI. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos de homens. Então ele diz que Deus criou o mundo e tudo o que nele há, mas ele não acredita na Bíblia. Ora, essa palavra aí é da Bíblia. Pois assim diz o Senhor, que criou os céus, ele é Deus, que moldou a terra e a fez. Ele a fundou. Ele não a criou para estar vazia. Então o teísta, ele acredita que existe um Criador e que ele fez a terra para que os habitantes habitem na terra. Mas isso é bíblico. Como é que a Bíblia é uma ilusão se ela testifica isso? Mas formou para ser habitada. Ele diz, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Isaías 45:18, tradução NVI. Gente, a gente tem que ficar esperto, tem que ficar atento. As pessoas estão mandando mensagem para mim, Júlio, agora. Já está dizendo aí, tem um cãozinho guloso aí. Quando esse camarada botou, presta atenção, no começo, para ele conquistar pessoas no nosso meio da graça, que depois ele mudou para a pátria celestial, e eu tenho falado que nós estamos na pátria celestial, só que pátria celestial é estado de espírito, quando a graça é derramada sobre nós. Quando nós entendemos, isso não é a pátria celestial que está sendo derramada, é a graça. Efésios 2:7. Isso é a graça. Quando você entende que o ser diabo não existe, sempre foi um adjetivo, uma figura de linguagem, um opositor, isso é a graça.
Quando você entende que inferno nunca foi um lugar de tormento, isso é a graça. Quando você entende que você lê Romanos 6, 3 e 6, que você diz, o batismo foi na cruz, o velho homem ficou na cruz, glória a Deus, isso é a graça. Quando você entende que Paulo mandou uma carta para Timóteo, que eles já estavam passando os últimos dias, foram os últimos dias de Israel, isso é a graça. Quando você lê Mateus 15, 24 e diz que Jesus veio apenas para Israel, e você entende isso, é a graça. E que ele voltou trazendo juízo para Israel. Apocalipse 14, 7, o seu juízo chegou. Quando você entende que a Bíblia é um livro histórico, que tudo já aconteceu, isso não é a pátria celestial que está sendo derramada sobre você, não. É a graça de Deus. Gálatas 4:31, mas nós, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Glória a Deus por isso. Tudo isso é a graça. Que faz com que a gente nos sintamos, né? Faz com que a gente se sinta na pátria celestial, no reino de Deus, a nova Jerusalém, a nova morada que habita, mora e reside dentro de cada um de nós. Isso é a graça que está sendo manifestada para aqueles que Deus decidiu dar um entendimento, reinar em vida, descansar e repousar. Isso é a graça. Mas existem os decaídos da graça que entraram aí, querendo com a intenção de se dar bem. Seja membro do nosso meio. Isso é uma vergonha, gente. Eu não tenho nada contra ser membro. Tenho falado sobre várias pessoas aí, médicos, né, professores, advogados, né, youtubers, que trazem informação para a gente pagar, ser membro, glória a Deus por isso. Agora, ganhar dinheiro, ter qualidade de vida com dinheiro alheio, proveniente da pregação da graça, qual é a base bíblica? Quando você dá dinheiro a um pregador, pastor, quando você dá dinheiro, porque a gente está contaminado com isso. A gente veio de um sistema que era apto a ajudar, né, a ofertar. Na época também ninguém era obrigado, eu nunca fui obrigado a ofertar, nem ser dizimista. Mas quando você dá dinheiro a pregador, você está dando mérito a homem, e o mérito não é de homem, é 100% Deus. Você imagine uma pessoa chega para você e diz, eu quero dar um presente ao irmão Júlio de João Pessoa. E eu não o conheço, eu não sei onde é que ele mora. E de repente essa pessoa conhece uma pessoa que mora aqui em João Pessoa. E diz, irmão Júlio aqui de João Pessoa, eu conheço ele pessoalmente. Pode mandar o presente para mim que eu vou dar o presente para ele. Então você pega esse presente que é para mim. Presente. Manda para essa pessoa. E essa pessoa quando chegar para mim diz, Júlio, tudo bem? Rapaz, fulano de tal mandou um presente para você. Mas esse presente custa R$100. Percebeu aí? Que quando você dá dinheiro a um pastor, a um pregador da graça aí no nosso meio, é como se você estivesse pagando por um presente. E nós temos que banir esse povo. Essas pessoas são oportunistas, são lobos, são cães gulosos. Não se deram bem na religião, não se deram bem nas suas profissões e estão vendo aqui nesse meio a possibilidade de se dar bem, de prosperar e ter qualidade de vida com dinheiro alheio. Então esse rapaz aí que agora é teísta, amanhã vai virar ateu, porque para mim já é um ateu, começou aqui na graça, todo mundo gostando, gente boa, um sorriso bonito, uma palavra legal, eu recomendei o canal dele, várias pessoas, aí ele formou ali, aí começou fazendo live remunerada. Quando ele começou a fazer isso, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha, é cão guloso. E depois, para confirmar o que eu disse, seja membro, essa vergonha no nosso meio. Então essa palavra aí é de alerta, não é? Eu fui chamado para isso, para combater e denunciar o sistema religioso onde quer que ele esteja. São levantados por Deus, são abençoados, são eleitos, são espíritos perfeitos. Quando a carne tombar, o espírito volta. Deus levanta esses lobos, esses cães gulosos, mas ele levanta um outro pregador para combater esse sistema religioso. Quando nós falamos, Deus nos livre, Deus te livre desse mal. Ora, quando você diz Deus livre, você está dizendo que Deus tem inimigo. Isso vai depender do ponto de vista. Porque Deus não tem inimigos. Mas de repente Deus levanta o inimigo e dá um livramento.
Aí tá certo, aí faz sentido. Deus deu um livramento, mas não deu o livramento de literalmente um inimigo. Inimigo levantado por Deus. E Deus deu um livramento. A Davi levanta um inimigo contra mim, ele mesmo levanta e me dá um livramento. Agora, quando você fala, Deus te proteja, Deus te livre, me proteger de quê? Me proteger de quem, se tudo é dele? Agora, quando você entende que esse inimigo é de Deus, beleza, Deus escreve, ó, vou levantar aqui o inimigo, mas eu vou te proteger dele. Não é que Davi, quando disse, livra-me dos meus inimigos, Deus pegou um binóculo e disse, calma, Davi, deixa eu ver quem são, deixa eu ver se eu identifico eles. Não, foram criados por Deus, os ímpios foram criados por Deus, Judas foi criado por Deus, todos os ímpios vieram ao mundo para que Deus concluísse a sua obra literária, a Bíblia. Todos eles vieram com um propósito. Então a gente tem que falar essas mensagens para abrir a mente dos eleitos de Deus. Não devemos seguir, dar ouvido a essas pessoas, gente. Não perder tempo com isso, não. Ó, deixai-os. São cegos, condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. A gente vai perder tempo com isso, camarada, é exatamente isso aqui que eu falo. Olha só, você vai ver se isso aqui não vai bater. Na segunda era um católico, na terça era um evangélico, na quarta entendeu a graça. Na quinta ele diz que a Bíblia é uma ilusão e virou teísta. Amanhã, meia-noite e um segundo, ele vira ateu. Então essa palavra aí é para alertar os eleitos de Deus, para que a gente não percamos tempo ouvindo essas heresias. Tá bom, abençoados? Então é isso aí. Peço que você se inscreva no canal. Olha, tem no link, a playlist do canal tem muitas mensagens focadas em determinados temas. Na playlist do canal, quando você acessa o canal, do lado direito, em cima, tem playlists. Então tem mensagens só de lobos na graça. Diabo, inferno, dízimo, volta de Jesus. Tá certo? Então acessa aí a playlist. Clique em inscreva se você não é inscrito no canal. Eu peço que você se inscreva. Clique no sininho e coloque todas, para que toda vez que eu colocar uma mensagem no YouTube, o YouTube avisa você. Dê um like, dê um joinha, deixe seu comentário e compartilhe. Gostaria de ouvir a opinião de vocês aqui nos comentários abaixo sobre essa palavra, a diferença de ateísmo e teísmo, para a gente ficar esperto aí, tá certo? O WhatsApp do canal é 83 Paraíba 8620 9327. 83 Paraíba 8620 9327. De vez em quando eu estou mandando mensagens de textos da graça e toda vez que eu coloco um vídeo no YouTube, eu também envio para essa linha de transmissão. Repito, cada vez mais difícil interagir. Se você mandar alguma mensagem para mim de texto, áudio, vídeo e eu não responder, me desculpa, tá certo? Porque realmente não tem condições, ok? Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima, querendo Deus, graça e paz.